familiares, amigos, nós estamos reunidos aqui nessa noite para unir Lara e Leonardo no sagrado matrimônio. O matrimônio é um estado honroso, não foi criado por homem, por isso o matrimônio nunca será uma instituição falida, porque foi criado pelo próprio Deus. Deus instituiu o matrimônio lá no Jardim do Éden, quando o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva, foram criados por Deus. E Deus disse: olha, não é bom que o homem viva só, faremos uma adjuntora, uma companheira, uma mulher que irá estar com ele em todos os momentos. E o casamento é algo tão importante porque o próprio Senhor Jesus iniciou o seu ministério em um casamento. Está relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 2, em um casamento em que Jesus foi convidado para estar presente, lá em Caná da Galileia. Todo mundo conhece a história, que quando Jesus transforma a água em vinho. Mas eu não quero falar a respeito disso nesse momento. Eu quero falar da importância do casamento. Ele não é apenas um evento social, não. Ele é um evento criado pelo próprio Deus e por isso ele tem que ser levado com grande seriedade. Porque a própria palavra do Senhor diz que é Ele que une o homem e a mulher. E aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. De hipótese alguma, a Bíblia diz. O nosso Criador, Ele honrou esse casamento lá em Caná da Galileia com a sua presença. E assim também creio que nessa noite Ele se faz presente, porque Ele mesmo declarou: aonde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em um nome dEle, Ele se faria presente. E é importante a gente falar o que a palavra do Senhor fala a respeito do casamento. Apóstolo Paulo, ele diz que o casamento, ele é um estado honroso, como eu já disse, mas também ele diz que o homem, ele tem a sua responsabilidade no casamento. A sua responsabilidade, ele é importante, e a gente não pode negar isso. Ele diz assim como o próprio Cristo, ele deu a sua vida pela igreja, assim o esposo também deve dar a sua vida pela esposa. Assim como Cristo amou a igreja como noiva, assim o esposo, ele tem que amar a sua esposa. E a Bíblia diz: assim como o Senhor Jesus honrou a igreja como a parte mais frágil desse relacionamento, assim também o esposo tem que honrar a esposa como a parte mais frágil do casamento. Ele tem que honrar, tem que defender a esposa. E diz mais as Santas Escrituras, que ambos têm que viverem com entendimento, buscar o entendimento. É lógico que vai ter momentos que você vai ter algumas questões que serão contrárias a ela e vice-versa. Mas isso não é momento de pensar: vamos nos separar porque a gente não está se entendendo. Não. A Bíblia diz que tem que buscar um entendimento, com sabedoria, com amor do coração e buscando a direção de Deus. Como está entendimento? Você veio de uma família diferente da Lara. Eu conheço a Lara já há algum tempo, desde mocinha. Conheci você esses dias na igreja. Você tem uma criação diferente, uma educação diferente, ela também. Vai ter coisas que, por exemplo, você vai
ver que é um pouco diferente de quando você estava na casa da tua mãe, com o teu pai. Ela também é diferente. E é nesse momento que você tem que buscar o entendimento, vocês têm que buscar o entendimento, para que a Bíblia diz que as vossas orações não sejam impedidas. Quando não há um entendimento, quando não há uma compreensão do casal, a Bíblia diz que até mesmo essa parte das orações, elas são impedidas, ou seja, não haverá uma resposta de Deus para as questões da vida. Olha só que o Senhor Jesus, ele fala a respeito da casa. E ele diz o seguinte, que uma casa dividida, ela não prospera. Por quê? Porque não há um entendimento, não há uma compreensão. E às vezes não é fácil, mas a gente tem que tentar compreender a esposa. Às vezes, com toda a dificuldade, a esposa tem que procurar entender o esposo. Mas ambos têm que viver uma vida de lealdade, de fidelidade um para com o outro. Porque vocês serão pais. E a base da família é o bom entendimento dos pais, do marido e da esposa. Para quê? Para que os filhos cresçam em um ambiente em que haja respeito, entendimento e a presença de Deus. Vivemos tempos modernos, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não muda, ele não se influencia pelo modernismo, que hoje é moderno, amanhã será ultrapassado, mas o nosso Deus não. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é imutável, assim como a palavra de Deus. Passam céus, passam terra, passa tudo, mas a palavra dele continua sendo a mesma. O nosso Deus, a Bíblia diz, que não há nenhum ameaço, que Deus vai ter uma mudança de direção. Não, Deus continua sempre sendo o mesmo. E a maior e a melhor orientação que uma pessoa, que um casal, que uma família pode ter para os dilemas dessa vida, ainda é a palavra de Deus, porque ela não muda conforme as circunstâncias. E a palavra do Senhor vai falando, e vai nos orientando, falando que o esposo, Pedro vai dizendo isso, que o esposo, ele tem que se doar de uma forma total para o casamento, e a esposa também, da mesma forma, porque não pode ser diferente. Se vocês querem que o casamento seja uma coisa boa para vocês, vocês têm que fazer o seu melhor. Você tem que fazer o seu melhor para ela tem que fazer o melhor dela para você. Se você notar que ela esteja em um momento de tristeza, ou num momento de irritação, procure compreender. Não vai chegando já e querendo resolver a situação de uma forma bruta. Procure entender, compreender, e o melhor momento para conversar. Da mesma forma, a esposa, para que vocês possam viver uma vida de bênção. Porque o casamento, ele não é um problema, porque o casamento, ele é uma bênção de Deus. E a Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dor, mas acrescenta alegria. Se foi Deus que instituiu o matrimônio, então é para ter alegria, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo com as adversidades que hão de acontecer. Eu não vou ser hipócrita de dizer para vocês nunca terão problemas. Vocês vão andar com Jesus e nunca terão problema. Não, Jesus nunca prometeu que nós não teríamos problemas. Muito pelo contrário, ele avisou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Você vai ter luta,
Você vai ter luta, vocês terão lutas, mas é necessário ter bom ânimo, e necessário ter boa vontade, um para com o outro, lealdade, fidelidade, um para com o outro, e também com Deus. Porque Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 15, que sem mim nada podeis fazer. A gente vê os homens tentando, inovando, procurando algo que possa preencher o seu vazio, dar um sentido à vida, e eles morrem sem conseguir. Por quê? Porque faltou o principal. A palavra do Senhor diz que o casamento é como um cordão de 3 dobras. O que significa isso? Significa que você é um cordão, ela, outro cordão, mas e o terceiro cordão? É a presença do Senhor Jesus. Quer ter um casamento abençoado? Quer ter filhos abençoados? Quer ter uma vida abençoada? Que não falte a terceira dobra desse cordão, porque a Bíblia diz que se o cordão for de 3 dobras, ele não irá se romper, porque o que sustenta uma vida abençoada é a presença do Senhor Jesus. Que nunca falte isso nas suas vidas. Quando vocês estiverem passando por um momento de grande batalha e dificuldade, lembre-se, existe um Deus que não é surdo, que não é cego, que não está com as mãos encruzadas para não atender às suas orações, mas a Bíblia diz que antes ele está de mão estendida para abençoar. Um conselho de pastor para vocês: a mão de Deus está estendida sobre suas vidas hoje, como marido e mulher. Nunca saiam debaixo dela, fique debaixo das mãos poderosas do Senhor, porque quando as lutas vierem, as batalhas vierem, é Ele que vai sustentar e vai honrar a vida desse casal. Porque hoje você deixa de ser o Leonardo, ela deixa de ser a Lara, porque hoje vocês deixam de ser 2 para se tornarem 1. E a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como ama seu próprio corpo, porque ninguém sai por aí, em sã consciência, se machucando, se enganando. Não, é a esposa do mesmo jeito, tem que amar o esposo, porque hoje vocês são uma só pessoa diante de Deus, uma só carne. Então você tem que amar seu esposo como você ama seu próprio corpo, como você ama seu próprio corpo, para que Deus possa habitar no meio de vocês, e tudo aquilo que vocês fizerem, prospere, com a bênção de Deus. Amém? Eu quero orar por vocês. Eu ia pedir para ajoelhar, mas eu não vou pedir para ajoelhar, a não ser que vocês queiram. Quer? Eu acho que é melhor, é mais confortável, tá bom? Eu gostaria que vocês, mais uma vez, levantassem uma de suas mãos, ou ficassem em pé como queiram, fiquem à vontade, e vamos abençoar a Lara e o Leonardo, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite eu quero abençoar esse casal, que diante de Ti, eles assumem o compromisso, Senhor, de serem somente uma carne, de Pai, de cada um honrar, Senhor, o seu companheiro, como se fosse a si mesmo, e diante de Ti, Senhor, e diante desses convidados, amigos e familiares, eles fazem um voto de serem, Pai amado, agora fiéis, uns aos outros, e que o Senhor possa abençoar com a Tua presença, que o Senhor possa, meu Deus, fazer a diferença na vida desse casal, é que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Eu quero
abençoar as alianças. É na tua presença, como ministro do Evangelho, que eu consagro, Senhor, essas alianças, que representam, Senhor, o amor da Lara para com o Leonardo e do Leonardo para com a Lara. A aliança, meu Pai amado, que é o símbolo também do teu amor para conosco. Essa aliança que foi feita através do sangue de Jesus, a aliança eterna, a aliança que nunca terá fim. Então, meu Deus, eu quero pedir que o Senhor mais uma vez se faça presente e derrama, Senhor, da tua bênção sobre essas alianças e sobre a vida desse casal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Lara, com essa aliança que representa o meu amor, eu te tomo como esposa, e eu prometo ser fiel, honrar, cuidar de você, nos bons e nos maus momentos, na diversidade e na prosperidade. Eu, com essa aliança, declaro que você é minha esposa, e eu quero dizer que eu te amo até que a morte nos separe. Amém. Que bom você vai colocar. Tá bom. Amém. Dá um beijinho na aliança aí. Leonardo, com essa aliança, eu te tomo como meu esposo, e eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na riqueza ou na diversidade, na saúde ou na doença. Eu prometo cuidar de você, estar com você em todos os momentos da minha vida. E eu declaro que eu amo você. E com essa aliança, você se torna hoje meu esposo, até que a morte nos separe. Amém. E eu, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, declaro, casados, Lara e Leonardo, que Deus abençoe as suas vidas, viu? Jesus, em teu nome eu abençoo esse casal. Eu declaro a bênção dos céus, a vitória, teu cuidado, derramar do teu Santo Espírito sobre esse casal todos os dias de suas vidas. Que o Senhor socorra, meu Deus, nas horas de aflição. Que o Senhor tenha paz. Deus abençoe, viu? Amém? Vamos aplaudir os noivos, vocês estão muito tímidos. Pode beijar a noiva agora, vamos lá. Não, tá muito devagar esse beijo aí, viu? Sentir firmeza não. Mostra que você é corintiano, vai lá, dá um beijo. Tá bom.
Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright. Alright, 'cause I'm free, freer than I've ever been before. Yeah, baby, I'm freer than I've ever been before. Alright, 'cause I'm freer than I've ever been before. Yeah, baby, I'm freer than I've ever been before. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything